escreve essa carta há 30 anos mais ou menos depois de Cristo ter morto e morrido e ser ressuscitado. A igreja estava totalmente dispersa, os judeus estavam em Jerusalém e se converteram, alguns deles, e os que se converteram, aqui já havia existido o Concílio de Jerusalém, que foi algo que a perseguição aumentou no que toca aos convertidos, principalmente dos judeus convertidos. Então os judeus, eles começaram a fugir para a Ásia Menor, principalmente para a Ásia Menor. Pedro escreve essa carta principalmente para a Ásia Menor, para motivar aos cristãos que estavam foragidos devido a guardar a sua fé, a perseverarem como cristãos em qualquer lugar. E é isso que eu gostava de que a gente pensasse e refletisse acerca da nossa vida, e colocando aqui a nossa vida em relação àquilo que Pedro pede para que a gente se considere. Amém? Essa carta é uma carta de motivação, não a motivação que a gente recebe hoje, aquela motivação de a gente passa a mão na cabeça dos outros, onde aquela motivação que na verdade a gente quer um conforto. Não, eles não estavam aqui sofrendo conforto nenhum. A motivação aqui de Pedro foi a motivação a eles deixarem de pecar, entende? Eles estavam sendo perseguidos. Imagina o que é um povo onde tem a sua casa, o seu trabalho, os seus filhos, seus filhos na escola, e de repente eles, para não negarem a fé, eles têm que largar o seu trabalho, o seu lar, o lugar onde eles mais gostam, as suas amizades, as suas memórias, as suas histórias, para irem para um lugar onde eles não conhecem, para irem para um lugar onde não é igual a sua cultura, onde a língua é diferente, onde os costumes são diferentes. Imagina o que é você, jovem, sair de perto dos seus amigos devido à pressão e à opressão que existia devido aos seus pais acreditarem em Jesus, devido à fé que você tinha. Então era algo realmente forte e difícil de entender. E mesmo assim Pedro escreve uma carta, e o conforto que Pedro dá a eles é esse: não se afastem daquilo que representa o que Jesus pede para que vocês sejam. Não existe desculpa para vocês pecarem, independentemente da realidade onde vocês estão e de que perseguição vocês sofrem. Tiago, há 10 anos atrás, escreve uma carta também aos perseguidos em Jerusalém, ainda não fugindo para outros lugares, e o que Tiago escreve no capítulo 4 é: se vocês estão alegres, chorem; se vocês estão felizes, que entre tristeza no vosso coração, porque vocês estão pecando contra Deus. Imagina que diante de uma perseguição, diante de você sendo oprimido pelas autoridades, Tiago chegar para você chega para o pastor e fala: pastor, caramba, eu estou sendo tão perseguido pela minha fé, caramba, me dá vontade de chutar o balde. O pastor chega para você e fala: se você chutar o balde, você vai se ver com Deus. Se conserta. Entende? É um conforto diferente daquele conforto que a gente espera receber. E esse era o conforto que Pedro estava falando para a igreja que estava dispersa. E olha o que ele diz. Vamos lá, verso 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observam. Sabe o mais interessante disso tudo? É que a gente não está falando de um lugar qualquer. Eu não estou falando do fato de eu viver em Doulos, ter nascido em Doulos, ter nascido e sido criado em Doulos, e de repente sou oprimido de Doulos. Eu estou falando de um lugar que foi instituído por Deus para que eles estivessem. Algum dia Deus já se manifestou através de alguma linhagem sua, da sua família, e disse: eis que vos digo que vocês irão viver em Doulos, para que em Doulos eu me manifeste, e em Doulos eu serei vosso Deus, e em Doulos vocês serão meu povo. Ninguém ouviu isso. Entende? Quando você sai de Jerusalém, você está saindo, entende, de um lugar onde Deus havia prometido há mais de 1 milênio atrás. Entende? Você está falando de um lugar onde Deus havia prometido por intermédio de Abraão, e depois por intermédio dos profetas, e usou Moisés, e usou aquela galera toda, entende? Para dizer o seguinte: vocês saíram, vocês andam peregrinos, mas um dia eu vou vos entregar um lugar, e nesse lugar eu serei vosso Deus, e vocês serão meu povo, e vocês não vão perder batalha nenhuma, e ninguém vai vos vencer, vocês vão prosperar em tudo.
A gente está falando de um lugar que quando Salomão ele constrói o templo sonhado por seu pai, quando eles começam a adorar a Deus, entra uma fumaça dentro do templo. Alguém aqui já começou a adorar a Deus? E sem ser essas fumaças artificiais, entrou fumaça no templo representando o Espírito Santo? Alguém já experimentou isso? Caramba, quem me dera ter experimentado isso. Entende? Nós estamos falando desse lugar, de um lugar onde eles são expulsos, de um lugar onde até aqueles que eram estrangeiros, quando entravam lá, prosperavam em relação a tudo. Eu não estou fazendo apologia a dinheiro aqui. O que eu estou fazendo é apologia assim, a prosperidade que representa todos os órgãos da nossa vida. Ali o sonho de uma pessoa em criar uma família era em Jerusalém para criar. O sonho para você crescer a nível de intelecto era ali. Ali você estudava. Entende? Você estava embaixo de um regime onde Deus havia colocado. E onde, se você cumprisse aquilo que Deus havia colocado, era impossível que você continuasse sendo um Zé Ninguém. Você sempre se dava bem. Espiritualmente, você sempre se dava bem. Eles foram expulsos desse lugar. Entende? Então, quando Pedro fala assim, considerem-se peregrinos e forasteiros, entende? É complicado você ouvir isso. Entende? Como assim, Pedro? O lugar onde eu nasci, o lugar onde Deus, esse Deus que você diz que acredita, entende? Que eu estou acreditando até agora, por enquanto, porque eu estou quase chutando um balde, quebrando tudo. Como assim os meus filhos não têm nem onde comer, Pedro? E você está querendo que eu me considere peregrino e forasteiro numa cidade, num lugar que eu não conheço? Entende? É complicado isso. Percebe? Até Jesus ele chora por Jerusalém. De tão importante que é, entende? Aqui lugar, quer ler isso? Abre aí. Mateus, capítulo 5. Aliás, Lucas 19, 41. Olha o que Jesus fala. Lucas, vocês estão entendendo, né? Lucas capítulo 19, a partir do verso 41, estão todos? Vou esperar. Até Jesus, ele chora por Jerusalém. Entende? Até Jesus. Jerusalém não era um lugar qualquer. Olha o que Jesus fala, verso 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também ao menos neste teu dia o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos seus olhos, porque dias virão sobre ti em que teus inimigos se cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão, e a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecesses o tempo da sua visitação. O que Jesus está falando aqui em Lucas é o que estava acontecendo com eles. Olha, por vocês não terem conhecido aquele que vos visita, que foi profetizado por todo mundo, Messias, entende? Que tantas vezes tentei proteger vocês, um dia vocês vão ser expulsos do lugar onde eu vos dei. Sabe por quê? Porque vocês não souberam estar no lugar onde vocês estão. Entende? E aqui entra o dilema, e aquilo que eu gostava que a gente refletisse acerca de nós não sabermos estar no lugar onde a gente está. Todo mundo esperava o Messias. Quando você estuda a palavra, você vê que os judeus, os hebreus, eles esperavam o Messias de uma maneira totalmente alerta. Até hoje, aqueles que não acreditam. Esperar o Messias ele está no centro de tudo aquilo que um hebreu quer. Nós estamos falando de uma história de 10 anos. Não estou falando de uma história que surgiu na década de 60. Estou falando de uma história que tem mais de 2000 anos de espera. Entende? Onde mais de 2000 anos pessoas esperam por aquele cara que vai chegar e vai instituir o reino de Deus. Entende? Eles estavam esperando isso, eles não aceitaram. Eles não souberam estar e ser sensíveis
a voz de Deus no lugar onde eles estavam. Não souberam. E por causa disso, o que vai acontecer com vocês é, vocês vão se tornar novamente peregrinos. Isso não começa aqui. Se você lê o livro de Gênesis, você começa a perceber que nós tínhamos outro lugar antes de Jerusalém. Quer ler? Abre Gênesis para você ver. Gênesis capítulo 3. Olha só. Estava Adão e Eva no paraíso. Deus cria um paraíso para eles. Deus cria um tipo de Jerusalém para eles. Deus cria um lugar onde eles tinham tudo. Deus cria um lugar que eles não viam Deus através de uma fumaça em um determinado tempo. Deus cria um jardim onde a Bíblia diz que Adão andava com Deus no jardim. Alguma vez você já andou com Deus no jardim? Alguma vez você já chegou assim, Deus, me dá aí a mão, bora dar um rolê aqui no jardim? Eu tenho aqui um longboard, eu te empresto. Já aconteceu isso? Não! Não! Entende? Eles tinham Deus no jardim, caramba. Deus no jardim. Entende? Era melhor do que Jerusalém. Eles estavam em um estado de não pecar. Capacidade de não pecar. A gente não sabe o que é isso. Entende? Eles eram perfeitos com Deus. Só que, da mesma maneira, e devido a algumas coisas que acontecem, mais uma vez, Deus, através da sua palavra e através da representação que a gente vê na Bíblia, a gente percebe que nós, como seres humanos, não sabemos estar no lugar onde a gente está. Olha o que a serpente diz, capítulo 3, a partir do verso 1. Gênesis capítulo 3, estava em Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 1, olha só. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e do mal. E aqui está o grande problema. Sabe qual é o problema? É que foi a verdadeira motivação de Adão e Eva, e que foi a motivação que começou a acontecer quando eles estavam no lugar perfeito que era em Jerusalém, que é, de repente a gente quer tentar ser como Deus. De repente a gente quer deixar de dar ouvidos àquilo que Deus quer que a gente ouça e faça, e queremos montar o nosso plano, queremos montar a nossa estratégia, queremos bolar a nossa arquitetura, queremos criar os nossos padrões, queremos criar os nossos métodos de adoração. A gente pega naquilo que Deus diz e a gente acrescenta um pouco de nós. Deixa eu dar uma melhorada, Deus. Entende? A motivação e aquilo que a serpente disse para Adão é, olha, esse paraíso é muito legal, mas quando você tem a mente de Deus, quem sabe você não pode até fazer melhor do que Ele. Entende? E mais uma vez a gente dá ouvidos e ouve a serpente, motivados que seríamos como Deus e entenderíamos o bem e o mal. E o que é que acontece? Lê o verso 23. Olha só o que diz. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra, de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden em uma espada inflamada que andava em redor para guardar o caminho da árvore da vida. Mais uma vez, a gente se torna peregrinos de um lugar. E sabe o interessante aqui? Existe um pastor chamado Tiago Cavaco que diz uma coisa muito interessante que é, não é que o jardim deixou de ser bom para nós, fomos nós que deixamos de ser bom para o jardim. Entende? E esse é o problema que leva a gente a refletir acerca daquilo que nós temos feito e daquilo que Pedro diz sobre considerarmos sermos peregrinos. E que a verdade é que nós não sabemos estar no lugar onde estamos. Aqui começa a eterna, profunda carência de pertencer a um lugar na humanidade. Depois aqui do jardim começa o pecado, e através do pecado, o vazio existencial que promove toda a busca de substâncias e coisas para experimentar e
consiga de certa maneira me sentir eterno novamente, porque certamente eu morrerei. Aqui começa o desejo e a cobiça por eu procurar um lugar onde eu me sinta e eu sinta que verdadeiramente faço parte dele. Começa em eu deixar o lugar onde eu verdadeiramente fazia parte dele. E essa é a verdade sobre nós. Nós não sabemos estar em um lugar sem Deus. Nós não sabemos pertencer a um lugar sem Deus. Quer saber mais? O lugar é tão mais bonito sem a gente. Pense bem. Sabe que muitas vezes, olha, hoje, principalmente hoje na nossa juventude, existem movimentos naturalistas que têm sido motivados em massas de pessoas, fogem da cidade e vão para o meio do campo, para o meio do mato, conversar com um bicho. Entende? Sabe por que isso está acontecendo? Não é porque de repente eles tiveram um amor gigante que se apaixonaram pelos bichos e pelo mato. É porque eles se desapaixonaram por pessoas. Porque onde existem pessoas, existem problemas. Sabe por que Deus tirou Adão e Eva do jardim? Porque se eles continuassem no jardim, de um dia para o outro, os animais que eles tinham dado nome, eles iam montar um jardim zoológico e começar a vender ingresso. No meio do jardim, assim, de um dia para o outro, eles iam construir um campo de futebol, vai que tem mundial, entende? E através daquilo eles só ligavam um monte de postos, porque onde tem meio do mato não existe tanta fiscalização. Rapidinho, Eva se tornava presidenta e colocava Adão como chefe de Estado. Vocês estão entendendo? Essa é a verdade. Se eles continuassem no jardim, eles iam abrir um espaço, quebrar a árvore e tudo, e fazer um centro de petróleo ali. Porque nós não sabemos estar em um lugar sem Deus. Nós não sabemos estar em um lugar se começarmos a dar ouvidos àquilo que nós queremos. Todo lugar onde a gente coloca as mãos, infelizmente, isso é a história acerca da humanidade. Em todo lugar que a gente coloca as mãos, infelizmente, não dá certo. Temos muito tempo de democracia, não existe igualdade. Temos muito tempo de pensamento filosófico acerca de como se comportar entre uns e outros para que todos vivam bem entre si. A ética não funciona. Temos estudos profundos e atlas, entende? De estudos, de como se comportar para que a sociedade cresça. E a verdade é que cresce, mas cresce em torres e atrás de torres de Babel. Entende? Cresce em torres atrás de torres de Babel. Tentamos sempre ser igual a Deus. Tentamos sempre fazer as coisas da nossa maneira. O que eu descobri é que o problema são pessoas. Olha, segunda-feira eu vou viajar para Paris e eu e minha esposa fazemos 2 anos de casado, graças a Deus, e ganhamos uma passagem. Sabe o interessante disso? É que quando eu penso em Paris, eu não penso em pessoas, eu penso na Torre Eiffel, porque a Torre Eiffel é bonita sem pessoas. Entende? Quando eu penso em ir para uma praia paradisíaca, eu não penso nas pessoas que vão estar na praia, eu penso na própria praia, porque o jardim é melhor sem nós. Entende? Infelizmente, essa é a realidade que provoca a crise existencial dos nossos jovens que não querem mais ter relacionamento. Sabe por quê? Porque em todos os lugares onde eles pisam, eles são infelizes, porque não encontraram aquele que pode fazer um lugar melhor. Não querem relacionamentos. Casamento hoje é algo que já passou, porque eles têm medo de pertencer a um lugar. Vivem viajando, mudando de relacionamentos, fugindo dos pais, fugindo das responsabilidades, em depressão e em ansiedade total, porque não encontram um lugar perfeito, carentes de um lugar que eles perderam, carentes de um lugar em que eles decidiram criar o seu próprio passo. Estamos vivendo em uma geração que a probabilidade é que cada vez mais crianças sejam mais velhas e cada vez mais adultos cheguem à estatura de adultos mais velhos. Hoje você considera alguém adulto, entende, muito mais tarde do que antigamente, porque quando
quanto mais o mundo cresce e mais construímos o nosso império, devido a nós queremos ser dono do nosso próprio nariz, mais nós nos afastamos do calor, da comodidade e da paz que transcende todo o entendimento acerca do lugar onde a gente vive. Andamos ansiosos, esperando algo que nos faça sentir completos. Eu estou mentindo? E sabe, voltando para Jerusalém, Deus promete ao seu povo, escolhe o povo de Hebreus, o povo hebreu, e diz: olha, eu vou vos entregar a um lugar. Entende? E de repente surge um respirar fundo. Caramba, a gente é carente de lugar. Eles não diziam isso, mas dentro deles, na sua alma, eles eram carentes de lugar. Ai, caramba, Ele vai nos dar um lugar. Entende? Durante muitos anos, Deus institui pessoas, e atrás de pessoas, e atrás de pessoas, para nos levar a uma terra prometida, considerada Canaã. Em 1400 a.C., eles chegam em Canaã, entram em Canaã, o povo hebreu, e começa a criar Israel, que é tal lugar que a gente falou que era o lugar a qual Deus havia prometido. Gente, depois de 800 anos de Israel, entendam a cena, eles tinham criado o templo, eles estavam sendo uma das nações mais poderosas e respeitadas, estavam sendo o centro do mundo, entende? Devido a tudo aquilo que eles estavam vivendo. Só que depois de 800 anos, sabe o que estava acontecendo? Dentro do templo, onde a fumaça desceu, o que estava tendo lá era cachimbo. Dentro do templo, onde Deus se manifestou, existiam outros deuses levantados. No lugar onde eles adoravam a Deus, estavam existindo orgias com outros deuses, porque eles se acomodaram ao lugar novamente. E quando se acomodaram ao lugar, deixaram de dar ouvidos à voz de Deus e começaram a criar, sobre aquele lugar que Deus deu, as suas próprias diretrizes. Pessoas de outras raças começaram a se misturar com os judeus. Chegou ao ponto que já não se percebia quem era judeu legítimo, já não se percebia quem era povo de Deus legítimo. Mais uma vez, no lugar onde Deus havia prometido que Ele seria Deus, a galera chuta o balde. E sabe o que Deus faz mais uma vez? Aproximadamente 600 a.C., Deus fala assim: eu vou enviar alguém, por intermédio dos profetas, que vai vos tirar daí, e vocês vão ir para cativeiro em um lugar. Então chega uma altura que Nabucodonosor entra, quebra o barraco, destrói tudo, pega os judeus, leva em cativeiro para a Babilônia. Vocês sabem a história. Estou resumindo para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Vão para a Babilônia, peregrinos novamente. Peregrinos, com outra raça, com outros costumes. Nesse caso, escravos. Eu não estou falando de uma galera que é pé de chinelo do Brasil e vem para aqui ganhar 500 euros, que é o ordenado mínimo. Eu estou falando de uma galera que está no meio da nação, onde ele sentiu a presença de Deus e de repente são escravos, passando fome e vendo seus filhos sendo torturados e molestados por outra raça. Entende? Devido a nós não darmos ouvido a Deus. Mas sabe o que é interessante? E aqui é o que eu quero entrar e finalizar também, acerca do que é que eu aprendo acerca de nós não pertencemos a um lugar devido a não sabermos pertencer nele. É aquilo que diz Jeremias. Abre Jeremias capítulo 24. Aliás, Jeremias 29. Jeremias capítulo 29. Pode ser a partir do verso 4. Vocês estão entendendo, né? Repara uma cena. Jeremias ele escreve essa carta a alguns judeus que estavam em cativeiros em Babilônia. E Deus usa Jeremias para falar algumas coisas acerca daquele lugar. Olha o que Jeremias fala. Estão todos? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas, habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto.
Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O que Jeremias está falando aqui para eles é: nesse lugar onde vocês estão cativos, eu quero que vocês procriem. Nesse lugar onde vocês estão cativos, eu quero que vocês plantem. Nesse lugar onde vocês estão cativos, eu quero que vocês orem pelas pessoas que estão nesse lugar, porque querem saber: eu não vos gerei para vocês pertencerem ao lugar, eu vos gerei para que o lugar vos pertença. Eu não vos gerei para que vocês fiquem presos e acomodados ao lugar. Eu vos gerei para que vocês sejam peregrinos e forasteiros. Em qualquer lugar onde vocês estiverem, eu serei vosso Deus. Porque na verdade, eu gerei vocês para que onde vocês estiverem, eu me manifeste. Vocês estão entendendo? No fundo, não é o ambiente que te deve criar, mas você que deve criar o ambiente. No fundo, nós fomos gerados para que o ambiente seja gerado através daquele que entrou dentro de nós. Mas Jesus, os meus pais adoram no monte, e os judeus dizem que é para adorar em templo. Mulher samaritana, entenda uma coisa: nem em monte, nem em templo, mas em espírito e em verdade. Entende? Mateus capítulo 5, verso 13: vocês são a luz do mundo. Não se pode edificar uma cidade edificada sobre um monte, não se pode esconder. Entende? Não dá. Não dá para esconder. Vocês foram feitos para ser luz em escuridão e não luz em luz. Nós fomos feitos para fazer acontecer no lugar onde estivermos. A verdade sobre aquilo que representa o Evangelho e sobre aquilo que Pedro está falando, que Pedro ele fala essas palavras com muito mais peso do que a gente, porque ele é de uma linhagem muito mais poderosa do que a gente. O que ele está falando é: nós nascemos e fomos regenerados em Cristo para que não pertencemos em nenhum lugar, mas para que todos os lugares nos pertençam. Amém. Entende? Nós nascemos para isso. Abre Mateus capítulo 1. Olha só, Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Pode ser a partir do verso 18. Se alguém quiser, pode tocar um teclado. Se alguém quiser. Olha só, verso 18. Estão todos? Mateus capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concedido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, a tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que um sonho lhe apareceu, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, que é o profeta Isaías, que diz: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido, sabe o que é? Não é Deus de um lugar, Deus conosco. Entende? Deus conosco. Deus conosco. Abre em Hebreus capítulo 12. Olha o que ele diz, Hebreus capítulo 12. Olha o que ele diz em Hebreus capítulo 12. Pode ser Hebreus capítulo 13, verso 12. 13 e 12.
só. Estão todos? E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, levando em qualquer lugar, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a cidade futura. E aqui entra aquilo que Paulo fala, aquilo que Tiago fala, aquilo que Pedro fala, aquilo que João fala acerca da esperança da salvação. Porque na verdade nós fazemos de todo lugar o lugar nosso, mas continuamos carentes acerca de um lugar, e esse lugar foi nos prometido na vida eterna. Nós somos chamados para ser peregrinos nesse lugar. Nós somos chamados para não mais andarmos ansiosos relativamente às coisas que o mundo anda ansioso. Nós somos chamados para confiar na promessa de que, embora perseguições, embora dificuldades, nós somos chamados para ter equilíbrio diante delas. Muitas pessoas dizem que Deus nos entrega equilíbrio, para termos equilíbrio na vida, e toda a vida a nossa volta seja equilibrada. Eu não concordo com isso. O que Deus ensina é que Ele nos dá equilíbrio para termos equilíbrio diante do desequilíbrio da vida. Jesus chama Pedro a andar em cima do mar. Entende? Nós fomos chamados para criar equilíbrio e fazer embaraçar o lugar onde nós estamos, seja em tempestade ou não. Nós fomos chamados para viver um milagre que representa o poder e a fé tamanha. Entende que diante dessa fé não importa a escuridão à nossa volta. Existe luz que foi entregue dentro de nós. Peregrinos e forasteiros. Peregrinos e forasteiros. Entende? Sabe o que significa um peregrino e forasteiro? Alguém que não pertence ao lugar onde está. Alguém que não tem raízes totalmente profundas no lugar onde está. Não estou dizendo com isso que vamos ser como as pessoas do mundo que vão fugir de todo lugar. Muito pelo contrário. Somos pessoas que estabelecemos o Evangelho e uma vida de bênção e de pregação e de milagre em qualquer lugar. Entende? Não fomos feitos para ficar murmurando contra as coisas, esperando. Eu só vou verdadeiramente acender o meu chamado quando eu tiver um marido, quando eu tiver esposa, quando eu tiver um carro, quando eu tiver uma casa. Eu só vou ser feliz quando tiver filhos. Eu só vou ser feliz quando tiver netos. Eu só vou ser feliz. E a gente começa a colocar tarde essa felicidade, porque a gente não entendeu que a felicidade não depende de coisas desse mundo. A felicidade não depende do material. A felicidade depende do reino de Deus acontecendo. Porque aquele que não é capaz de abdicar de pai e mãe por amor de meu nome não é digno de mim. Aquele que pega a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Aquele que diz que me segue, mas não entende que muitas vezes não vamos ter onde reclinar a cabeça, não é digno de mim. Não fomos feitos para fugir à perseguição, à dificuldade. Fomos feitos para enfrentá-las. Fomos feitos para vencê-las. Fomos feitos para dar frutos. Sabe de uma coisa? Quando você entra em uma grande floresta de frutos, e se essa grande floresta de frutos ser frutos de maçãs, você não se admira muito em no meio da floresta você encontrar outra árvore de maçã. Mas quando em um lugar infrutífero, em um lugar onde não existe caráter, em um lugar onde não existe nada daquilo que representa crescimento, nada daquilo que representa igualdade, nada daquilo que representa transformação e crescimento, nada daquilo que representa futuro, se em meio a um lugar infrutífero existe uma árvore de frutos, caramba, o importante vai ser essa árvore. Percebe? Sabe o mais interessante? É aquilo que um grande pregador chamado Spurgeon ele diz. Que é, por mais que a gente fuja desse revestimento, por mais que a gente fuja desse caráter que Cristo nos entregou, não há hipótese, nós temos essa autoridade. Sobre nós existe a autoridade de nós nos tornarmos bênçãos no lugar onde estamos,
porque o amor de Jesus é mais forte até que o nosso pecado. Não é a sua capacidade humana, não são as suas forças, não é o seu intelecto, não é aquilo que você pode alcançar através das posses que você tem, não é o seu estatuto, não é o dinheiro que você tem nesse momento no bolso, na conta, não é a sua idade. Aquilo que Deus quer que você faça, Ele quer que você faça através dEle. Sabe o que eu sinto, sinceramente? É que, diante de tanta história de nós como cristãos, diante de tanta história da igreja na terra, a gente começa a entender a igreja como um império nosso. A gente começa a olhar para a igreja como um império que nos pertence. Começamos a construir certos tipos de deuses dentro da nossa igreja, dentro do nosso coração, dentro do nosso tempo. Entende? E quando isso acontece isso. Nós somos afastados do lugar onde devíamos pertencer. Sabe qual é o mais legal disso tudo acerca de sermos peregrinos e forasteiros? Sabe o que é o mais legal? É que Jerusalém era legal. E quando eles chegaram em Jerusalém, realmente Deus se manifestou de grande maneira. Mas não foi em Jerusalém que o Marcelo veio. Foi na peregrinação. Sabe o que é mais legal? É que as grandes manifestações de Deus para o seu povo foi quando o povo estava caminhando na sua peregrinação. Sabe quando surgiram grandes profetas? Na peregrinação. Sabe quando surgiram grandes homens de Deus? Sabe quando Deus ele fez cair maná do céu? Sabe quando Deus ele fez que no dia tivesse nuvem e na noite tivesse fogo? Na peregrinação. E é isso que Paulo está concluindo acerca daquilo que o Evangelho representa em contrariedade de tudo aquilo que nós estamos habituados a procurar. Entende? Experimentem morrer para vocês mesmos, porque aquele que quiser viver, aquele que quiser a vida perderá. Se renda. Se renda. Aquele que achar a sua vida, perdê-la. E aquele que perder a sua vida, achá-la. Se trata de eu abdicar, entregar tudo que eu tenho nas mãos de Deus e começar a decidir viver uma vida para Ele de forma real, sem barganha, sem trocas, uma vida de obediência. Entende? Nós vamos ver que o futuro da nossa família está tão mais perto do que a gente imagina, porque está em nós. Dá luz a todos que estão na casa. Sabe? Nós andamos tão inconstantes, tão magoados, cheios de traumas, cheios de medos, sem resolução, porque achamos que a resolução vai cair do céu. A resolução já veio do céu e já subiu, e depois veio de novo através do seu Consolador e vive dentro de nós. Estou dizendo isso, não estou pregando aqui um evangelho onde tudo aquilo que você quiser vai te acontecer. Estou pregando um evangelho onde, entenda, você vai passar por perseguições e haverão dias que serão difíceis na sua vida. Mas se você abrir o seu coração, os seus ouvidos e a sua mente a buscar aquele que cuida do lugar onde você está, esse lugar vai frutificar, independentemente de que pessoas, do que impérios, de que potestades e principados se levantem. Quando nós entendemos qual é a verdadeira guerra que temos que lutar, nós a vencemos. Não vamos lutar para as coisas que não são eternas. Vamos levar a eternidade a coisas e pessoas que só têm uma vida passageira. Amém? Vamos levantar? Coríntios capítulo 5 diz assim, verso 17: Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo,
e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós palavras de reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que significa embaixadores? Sabe o que significa embaixadores de Cristo? Alguém que vem de outro estado, representando esse estado a outro. Alguém que vem de algum lugar, representando aquilo que ele leva a outro lugar. Entende? Entende? Embaixadores de Cristo. Nós fomos chamados para ser embaixadores de Cristo. Em grego, se assemelha à palavra presbítero, que é aquele que serve em determinado lugar, em determinado propósito. Entende? Essa é a minha questão acerca da nossa geração, mesmo sendo aqui poucos. Essa é a questão que eu quero que você se pergunte. É isso que eu quero que a gente pense acerca de quão peregrinos nós temos sido para que Deus haja mais na nossa vida, sabe? Porque tudo se trata disso. Nós fugimos do lugar perfeito para nós no jardim. Deus mostra e relembra a gente, nos faz refletir acerca de um povo que não ouviu, um povo que foi escolhido. E Jesus vem e perdoa os pecados do povo e de todo mundo, e agora cria aquilo que em Hebreus capítulo 12 chama de Jerusalém celestial. Entende? Santo, povo santo de Israel, povo adquirido, que não mais consiste em uma raça, mas se consiste em todos aqueles que nele creem. Paulo em Filipenses, ele fala uma coisa que eu tremo. Ele estava preso e ele escreve assim: olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Sinceramente, pela excelência do conhecimento de Cristo, considero todas as outras coisas como esterco, como perda, para que perdendo todas as outras coisas, possa ganhar a Cristo. Isso é muito forte. Eu ainda não cheguei a uma excelência tal do conhecimento de Cristo, ao ponto em que, tal como Paulo disse, me glorio nas prisões, e nas fraquezas, e na fome. Eu não cheguei a uma excelência do conhecimento de Cristo tal, em que todas as outras coisas da minha vida sejam consideradas como nada em comparação à intimidade, realização e conscientização daquilo que Cristo é através de experimentá-lo. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a verdade é essa: existe muito mais de Jesus para que você experimente, para que você, experimentando Ele, você possa largar todo esse vício, todas essas mágoas, todos esses traumas que tem nos levado tão para longe, tem te colocado tão inconstante, tão com medo. Essa geração tem medo de tudo, entende? Não tenha mais medo. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esse é o Deus que a gente tem, que Ele venceu o mundo para nos dar um reino. Sabe o que está acontecendo? Nós temos estado com tanto medo que temos nos desunido como igreja. Começamos a criar os nossos próprios métodos, as nossas próprias ideias. Começamos a nos liberalizar de tudo. Hoje existem cristãos que dizem desigrejados, entende? Como assim uma pessoa que é cristã e não pertence a uma igreja? Quando eu falo de igreja, sim, eu estou falando de igreja espiritual. E sabe quando eu falo de igreja espiritual, eu estou falando de um reino. E sabe quando eu estou falando de um reino, eu não estou falando de um templo. Porque sim, você individualmente, você pode dizer que você é um templo do Espírito Santo. Mas você não é igreja sozinho. Para pensar, você já viu algum reino onde você entra no reino e só existe uma casa? E você entra e está um rei sentado em um trono só? Quando a gente fala de reino, a gente fala de um conjunto de templos. A gente fala de um conjunto de casas.
Temos tido medo de aceitar a nossa casa sobre a casa dos outros. Sabe o que isso revela? Uma falta de ouvir a palavra de Deus e praticar. Uma falta de ouvir aquela palavra onde temos certeza daquilo que cremos e solidificamos a nossa vida sobre a rocha. Porque aquele que ouve e pratica, coloca a sua vida sobre a rocha. Entende? Andamos inconstantes em altos e baixos, mudando de ministério, mudando de igreja, mudando de pastor. E um pastor presta, e um líder presta, e uma igreja presta, e uma palavra presta. Entende? Estamos cheios de nós mesmos. Sabe o que é isso? É aquilo que a serpente falou, que eu falei para vocês. Olha, tá legal o paraíso, mas vocês têm que experimentar ser como Deus. Entende? Se vocês acham que já está bom, experimentem vocês conhecerem as coisas como Deus. Esse jardim vai virar uma farra. Entende? Eu oro de uma maneira sincera, Deus, para que realmente nessa geração nasçam pessoas, você e eu, capazes de se considerarem, tal como Pedro disse, peregrinos e forasteiros, para que em todo lugar onde eles estiverem sejam bênção e abençoe. Para terminar, para a gente orar, a gente está falando de Pedro, né? Sabia que a carta de Pedro só é pequena como ela é pequena porque Pedro ele mal sabia escrever direito? Muitas das coisas que Pedro escreveu nem se entendeu. Sabia disso? O cara não era capacitado como a gente acha. O cara negou a Jesus 3 vezes depois de andar em cima de um mar como ele. Sabe o que é isso? Só que um dia, Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Pedro, você me ama? Caramba, Jesus, você sabe que eu te amo, você sabe todas as coisas. Pedro nega ele 3 vezes, Jesus pergunta 3 vezes e fala assim: então cuida das minhas ovelhas, cuida do lugar onde você está, cuida das pessoas à sua volta, ame as pessoas à sua volta, cuide, seja bênção. Não espere um lugar perfeito para que você possa aperfeiçoar. Aperfeiçoe o lugar imperfeito. O grande milagre acontece quando de um monte de estrumes surge uma planta. Entende? Deus escolheu as coisas desprezíveis desse mundo, as coisas loucas desse mundo, para confundir a sabedoria do homem desse mundo. Não é você. Sabe por que eu falo isso? Porque Pedro, aquele cara que ouviu Jesus falando durante 3 anos sobre amor, que corta a orelha de um cara quando o cara quer prender ele. Só que de repente, depois de negá-lo, Deus fala essas palavras a Pedro. E a primeira pregação de Pedro, não são 3 pessoas que aceitam o nome de Jesus, mas são 3.000. Entende? Porque ele entendeu que não está na nossa capacidade, não está nas coisas desse mundo. Por isso que quando um coxo pede dinheiro a Pedro, Pedro fala assim: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Temos tentado dar esse intercâmbio de coisas que na verdade não representam o Evangelho. Temos trocado interesses e não trocado palavras de vida eterna, que Pedro também disse a Jesus. Um dia Jesus estava sendo duro com eles no monte, e Jesus fala: olha, vocês querem se retirar também? Vazem também. E Pedro fala: para onde eu vou, só você tem palavras de vida eterna. O que nós temos passado às pessoas para que elas não queiram sair do nosso meio? Tudo isso se retrata uma pessoa que é peregrina e forasteira, uma pessoa que, por mais bonito que seja o lugar, ela não pertence totalmente a ele, mas ela ama enquanto Deus a permanece ali. Entendem, irmãos? Minha pergunta para vocês, e a minha pergunta para mim hoje é essa, entende? Será que eu quero experimentar isso? Será que eu tenho coragem para depositar todos os meus medos, todos os meus relacionamentos, todas as minhas posses, tudo aquilo que eu tenho nas mãos de Deus, para que Ele possa me usar verdadeiramente, e possa me fazer
casa. A que lugar você pertence? Amém? E a resposta que a Bíblia nos ensina, que a gente aprende hoje é: cara, na verdade eu não pertenço a nenhum lugar. E em conformidade com isso, todos os lugares me pertencem. Amém? Vamos orar? Irmão, você está do seu lado. Abrace ela. Sei lá. A pessoa que está do seu lado é importante. Amém? Você pode dar a mão a ela? Você pode se juntar com ela? Está aqui um rapaz sozinho, se junta aí com alguém. Se junte com ele. Debaixo daqueles que se prostram, debaixo e sobre aqueles que decidem abdicar de tudo aquilo que os prende. A gente não tem força por nós mesmos. Temos procurado forças para abdicar do nosso vício. Não vamos conseguir, porque quem faz com que a gente se liberte deles é você. Se a gente não convida você para a nossa vida, nada vai mudar. Não adianta. Nenhuma convicção teológica, nenhuma profundidade das Escrituras, nada de conhecimento aprofundado, de palavras caras, de genealogias intermináveis, de vãs filosofias, podem tirar aquilo que nós tanto temos tido dentro de nós, a não ser você. Não se trata de encontrarmos a pessoa ideal para termos o nosso lado. Ela não vai preencher isso. Nem carros, nem cavalos, nem principados, nem potestades, nem reinos. Nada pode preencher e nos levar a uma conscientização e uma paz que transcende todo entendimento tal que nos faz não mais termos medo das coisas, estarmos agarrados a